Boa noite, muita paz. Meu nome é Laeldo Rodrigues, sou daqui de Natal, Rio Grande do Norte. Pelo convite recebido de Sueli, vamos abordar a temática O Morrer da Morte na Morte de Jesus. Mas antes vamos fazer uma pequena prece para que a gente possa fazer as devidas, digamos assim, conexão com os benfeitores. Senhor da vida, concede nesse momento o instante no qual a gente possa entrar em contato com as inspirações do mais alto, recebendo as mesmas, possamos nós outros, ao término desse esclarecimento, de troca de informações, sairmos fortalecidos para os embates que se apresentam em nossa existência posterior ao término dessa live. Seja conosco, Senhor, e com todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, agradeço a atenção e mais uma vez agradeço o convite feito ao Sueli. E como eu disse no início, a temática é o morrer da morte na morte de Jesus. Todos nós sabemos que ao longo da história da humanidade houveram sempre pensadores, homens livres, que dissertaram sobre a questão do ser, da existência e, por que não dizer, do que vai vir depois do decesso carnal ou com a morte. Uma das civilizações preocupada com isso foi a civilização grega, como tantas outras, tais como a egípcia, que tem um livro chamado O Livro dos Mortos, sem mencionar, sem desconsiderar outras civilizações, outros povos, que em suas construções de filosofia, construções de aquisição de conhecimento, sempre buscaram ir além do que estavam vendo ou percebendo. A nossa estrutura grego-ocidental, grego-romana, vamos melhor dizendo assim, tem sempre procurado saber dessas questões da morte. E perante tudo isso, nós encontramos, já mencionei por diversas vezes, o capítulo 3 da Gênesis, versículos seguintes, e compreendendo que dentro desse capítulo do Gênesis no Antigo Testamento, nós vemos que eis que ele soprou vida e fez do barro o ser vivente. E a partir daí a gente começa a fazer, de certa forma, uma distinção entre existência e vida, que posteriormente vou tecer comentário nesse sentido. Mas todos os povos sempre estavam esperando a chegada de algum príncipe ou de algum, na tradição secular indiana, um avatar, um mestre, né? E não foi diferente com relação ao povo judaico, ao povo judeu, ao povo hebreu. Fazendo a distinção que hebreu começa a partir do momento em que ele sai da cidade de Ur, né? E torna-se judeu quando forma-se a tribo de Judá. Mas isso é uma temática para outro momento. Esse povo que a gente compreende como povo judeu, ele traz em seu bojo, como nós colocamos no capítulo antigo do Antigo Testamento, Gênesis, ou a Torá na linguagem deles, a expressão de existência e vida. Esse povo estava aguardando um mestre, ou seu salvador, desde a pronúncia, vamos dizer assim, de Isaías, ao ponto de Isaías descrever o que queria acontecer com aquele que seria conhecido como o Salvador do seu povo.
descrevendo de certa forma toda a estrutura apresentada diante da situação que posteriormente iria acontecer. Pois bem, Jesus chega, e Jesus chega para todos nós um momento bem instigante e interessante. Porque o materialismo, de certa forma ainda hoje vigente no nosso mundo, graçava naquele momento. Mas há um detalhe nessa situação. Naquele momento havia também a oportunidade de mudança de comportamento ético-moral. Porque se assim não fosse, o Mestre ou Jesus não teria vindo para colocar para nós uma leitura diante da própria existência e diante da própria vida. Se bem lembramos a presença do Mestre em nossas, digamos assim, nossas construções, através das histórias vindas dos seus apóstolos, os 4 considerados apóstolos canônicos, vemos que a presença de Jesus foi uma presença de mudança de paradigma. Basta dizer que ele trouxe para nós uma diferenciação bem profunda. E aí vamos discorrer sobre a temática da noite de hoje, o morrer da morte na morte de Jesus. No momento apresentado da sua primeira, digamos assim, aparição sobre, entre aspas, natural, é quando ele faz o primeiro milagre, né, que é a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. E nisso Humberto de Campos fala no livro Boa Nova sobre justamente esse momento em que Pedro questiona o Senhor, essa bebida não vai se transformar em homens embriagados e vai perder o senso. Aí, em Boa Nova, né, Humberto de Campos põe na voz de Pedro e na voz de Jesus, principalmente: Pedro, tu sabes o que é fazer a alegria de um grande amigo? Então essa pode ser a bebida da alegria. Mas um dia chegará que todos e eu beberei a bebida vinagrada, que é o vinho, né, azedo, ou passado do ponto, como se diz. Pois bem, a caminhada de Jesus foi uma caminhada de digamos assim, de desconstrução de paradigma, quebra de paradigmas, quebra de estruturas que até então estavam presentes. Quem sabe ainda nós, enquanto espíritos espíritas, e dizemos cristãos, trazemos esses paradigmas dentro da nossa estrutura. Senão vamos ver isso ao término dessa pequena exposição. Jesus, quando se aproxima, e aí todas as pessoas questionam os seus milagres, tanto assim é que quando Pedro é chamado pelo seu irmão, ele diz assim: é mais um Salvador, né, que vem trazer a mensagem de salvação, de tirar dos ombros do povo judeu a carga romana. E aí o seu irmão diz: mas é que Jesus é diferente. Como já dizia ele fala o que todo mundo fala. Mas ninguém fala como ele fala. Mostrando que Jesus tinha uma peculiaridade, né, no modo, não era só o modo de falar. Ele estou tendo problema da conexão aqui, tá, gente? Ele impregnava a sua exposição através da ação. Tanto assim é que ele começou a derrubar alguns paradigmas, como eu já disse alguns minutos atrás. Um deles, quando ele é chamado e procurado por um sacerdote de um templo, o zelador, o cuidador, que é a filha de Jairo, ele é chamado e ele vai. E os doutores, ou o grupo daquela sinagoga, diz: será que a gente não sabe o que é uma pessoa morta? Porque Jesus tinha dito: ela não morreu. E eles admoestaram com essa colocação.
anteriormente mencionada. Me leve até ela. E Jairo o leva. Quando chega perto e diz Jesus para aqueles que estavam, digamos assim, no compartimento da intimidade da casa de Jairo, saiam todos, e ficaram só os apóstolos, que foram posteriormente o testemunho, descrevendo o que Jesus fez. Ele olha para a menina e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta. E a menina acorda, ou se levanta, e diz: dai de comer, porque ela está com fome. E a partir daí seria o momento azado que a gente pode distinguir entre ressurreição e reencarnação, que também posteriormente nós iríamos mencionar. Como se isso não bastasse, como se isso fosse pouco, Jesus, na sua caminhada, houve convites de várias maneiras para justamente curar, como o aleijado de Natanael ben Elia, o cego de Jericó, curar o servo do centurião. Então Jesus começa chegando e quebrando, como eu disse, alguns paradigmas. Mas nesse exato momento ele também é convidado a ouvir uma mulher sírio-fenícia chorando pela morte do seu filho, brigando, reclamando e chorando atrás da caravana em que, digamos assim, que seguia Jesus. Caravana no sentido porque ia muita gente por onde Jesus caminhava. E ela chorando intensamente, pedindo para que ele voltasse à situação, né, devolvesse a vida do filho dela. Então Jesus diz assim: não é lícito que Deus pão para aqueles que não são filhos, né, da casa de Israel. Aí ela humildemente chega e diz para Jesus: Senhor, mas os cães comem do que sobram, o pedaço do pão que sobra da mesa dos seus patrões ou do seu cuidador. Jesus olha para ela e olha para os apóstolos: em toda Israel nunca vi nenhuma feira igual a essa mulher, fora além de Israel. Vai, e o filho dela retoma de uma maneira, né, sã, assim, ressurge novamente. O caso mais assim instigante, que para algumas pessoas ficam procurando saber o real motivo, até dando, digamos assim, análises médicas, porque seria impossível acontecer diante do que está escrito, como é a ressurreição de Lázaro. Ele fazia 3 dias, ele recebeu a notícia e foi 3 dias depois para Betânia. Eu, particularmente, estive lá no túmulo de Lázaro, em Lazaria, né? E então a gente viu toda aquela situação, e Jesus, né, na época de Jesus, eu não vi na época de Jesus, lógico, eu estou dizendo, eu vi o túmulo enquanto ela Helder. Na época de Jesus passa 3 dias e vai até Betânia, Marta e Maria. E umas delas começam desesperadas, chorando: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E apresenta a questão onde é que está. Porque na realidade o túmulo não é como a gente vê hoje. Não é como as características de hoje. É numa rocha, e eles cavam, dependendo, né, do tipo do que tenha na rocha, uma caverna. Lá em Lazarim, Betânia, que a gente foi, você entra, é como se fosse um buraco na rocha, uma caverna. Você entra e sai descendo escada abaixo, feita na própria rocha. Entre um buraco e outro, numa grande caverna, digamos assim, num grande espaço, ou digamos assim, num átrio, digamos assim, fúnebre, há uma pedra, onde o pessoal botava o corpo, né? E havia nichos onde botavam caixa para botar os ossuários. Mas para chegar nesse pequeno espaço, tinha que se passar por baixo, né? Porque tinha uma pedra, passava por baixo e chegava bem próximo lá desse átrio fúnebre, vamos dizer assim. Então, quando Jesus se aproxima e pede para levá-la onde é que está,
Continuo dizendo, viu? A conexão aqui está lenta. E quando Jesus vai lá, ele pergunta assim, Lázaro, vem para fora. Há um detalhe na expressão, que diz assim, ele chorou. E ao chorar, o pessoal dizia assim, olha só como ele amava. A gente pode fazer várias ilações, me permita fazer uma entre tantas, é que Jesus chora por alegria. Como assim chora por alegria? Porque é como se Jesus tivesse, isso são ilações minhas, tá? Jesus tivesse entendido a mensagem que Deus estava colocando para ele. Imaginemos o diálogo, mas, Senhor, Lázaro ainda está com possibilidade de retornar à existência. E aí Jesus diz assim, mas se eu pedir para que ele volte, eu fico imaginando como é que esse pessoal vai me considerar. Vai me considerar como o Senhor dos mortos. Mas quem é o Senhor de tudo, dos mortos e do vivo, é o Senhor. Aí é como, fazendo ilação, é como Deus diz, mas por ora, eu quero que tu sejas, a partir desse momento, meu representante, né, na terra, representando todo o meu amor aí na terra. E aí Jesus faz aquela colocação, sabe, Aqui, está 3 dias, e as pessoas ficam assim, mas como é que pode biologicamente isso ser possível? Alguns dizem que ele fedia, alguns historiadores dizem que ele talvez estivesse com úlceras, mas também o lugar era quente, minha gente. Imagina a pessoa estar 3 dias e com mortalha, todo cheio de panos ao redor, né, dentro da sua estrutura corporal. A caatinga, né, um mau cheiro, vamos dizer assim, que estava saindo daquela localidade fora, segundo Amélia Rodrigues e Divaldo Franco, quando encarnado, tem uma palavra sobre isso, que Lázaro tinha ulcerações. Pois bem, nesse sentido, os entendidos, os médicos da área dizem que é impossível ele voltar no sentido normal. Mas há um estágio em que a pessoa pode ficar ao ponto de estar faltando até oxigênio nas partes periféricas, né, da estrutura corporal. Fica com a cor violácea, chegando a alguns estágios até feder ou provocar um mau cheiro. Que aí entra aquilo que diz, mas ele não estava de todo morto. Estava no processo de letargia profunda em toda a estrutura que estava apresentando. Então o cérebro ainda estava com oxigênio baixo um pouco, mas estava, vamos dizer assim. Então havia um laço tênue para que Lázaro voltasse à estrutura corporal. Pois bem, mais adiante, dentro de todas essas questões, nós vemos uma passagem que, se não me falha a memória, em João Evangelista, dos primeiros capítulos, que o pessoal começa a dizer, Senhor, a soldadesca está aqui para te pegar. Ele diz, não é chegada a minha hora. E ele desaparece. Desaparece e ninguém o vê. Ninguém consegue pegar, ninguém consegue, né, manietá-lo, porque ele desaparece na multidão. A multidão não consegue enxergá-lo, não consegue vê-lo. Vamos adiante. Há uma passagem que Jesus também diz, né, quando ele, com o homem rico, ou mancebo rico, na linguagem de Amélia Rodrigues, no seu livro Primícia do Reino, e ele falou como cada um poderia atingir o reino, e isso é importante na nossa mensagem da noite de hoje, como é que cada um atingiria o reino dos céus. E aí o mancebo diz, olha, honra teu pai e tua mãe, cumpre isso, cumpre aquilo, descreveu os normativos, vamos dizer assim, de como atingir o reino dos céus já na presente existência. E o mancebo rico diz, Senhor, isso já eu faço. E aí ele diz assim, vende tudo o que tens e dai aos pobres e segue-me. Dentro dessa análise, o pessoal também compreende outra questão, verossemelhante a isso, em que um mancebo rico também chega para ele e diz assim, Senhor, primeiro
deixa eu enterrar os meus mortos. Mas essa atitude do mancebo rico, outro mancebo rico, era o seguinte: para a pessoa ter a herança, direito da herança, ele tinha que estar presente ao funeral. E a partir daí, ele estando presente no funeral, dar-se o direito, né, a ele de assim, ter a questão da herança, por normativa e por determinação do livro de Números e de Levíticos, que descreve todas as estruturas civis para que a pessoa socialmente mantivesse uma relação consigo e com toda a sociedade. Uma das características era que a pessoa teria que estar presente quando houvesse o funeral, no mínimo, para poder caracterizar que ele estava presente, tinha estava conduído com a morte do ente querido. Pois bem, aí Jesus faz a seguinte assertiva: deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai e anuncia o reino dos céus. Passamos adiante. E aí, então, bem, Jesus, encontramos uma palavra em que Jesus diz assim: quando eu for erguido, atrairei todos a mim. Outra passagem deveras interessante. Nesse erguimento, a gente começa a entender que o erguimento seria a crucificação, né? E nisso, Jesus apresenta para nós a questão de como é o reino dos céus. Quando ele conversa com a mulher essa samaritana no poço de Jacó, que o reino dos céus não vem com práticas exteriores, mas deve ser adorado em espírito e em verdade. Desculpe. Aí a minha pergunta reflexiva: será nós que nos dizemos cristãos, estamos adorando, entre aspas, ou executando a mensagem do Evangelho em espírito e verdade? Será que nós não institucionalizamos a nossa fé? O nosso conhecimento fez armaduras do nosso comportamento de esperança e na confiança do que é divino? Sigamos adiante. Nesse sentido, Jesus, no momento da crucificação, Jesus fala para João e para a mãe dele. Mas ele não chama ela de mãe, que é interessante esse caso. Ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Mostrando a partir desse momento, segundo o próprio Emmanuel, mostrando através do amor, né? Nesse sentido, Jesus, estou tendo problema de reconexão, tá, minha gente? Jesus retoma todo o trabalho. E há uma passagem deveras interessante de Humberto de Campos, eu acho que é Contos e Apolos de Humberto de Campos, que está intitulado A Última Tentação. E Jesus, no auge do seu testemunho, no poste da crucificação, ele escuta uma voz: cadê aqueles cegos que hoje veem e que antes de ti não enxergavam, para poder ver o teu sofrimento? Cadê aquelas mãos que estavam mirradas e que agora estão boas e não estendem nenhum apoio nem para poder acariciar, fazer uma ternura com a tua mãe? Cadê os aleijados que antes de tu apareceres ficavam perambulando, pedindo, como qualquer um esmoléu nas ruas de Jerusalém? Nem sequer se levantam para te louvar ou acompanhar distante o teu testemunho, a tua caminhada. Cadê aqueles que tiveram mais próximo de ti e que fizeram o evangelho contigo na casa de Pedro? Todos te abandonaram por covardia, por medo. E Jesus começa a ouvir novamente a última palavra, diz: renega. Não vês que eles não têm o amor que tu destes e não são merecedores de tal feito? E aí Humberto de Campos, lógico, com outra perolação, ela conhece de Humberto de Campos. Humberto de Campos bota assim uma voz
em Jesus. Quando a tentação chega, o que irás fazer, Nazareno? Ele para, pensa e diz: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. É nesse momento que Jesus, né, dá o seu suspiro e fala, né, está tudo consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa consumação é o quê? Foi tudo cumprido conforme as profecias prescreveram antes de eu vir. Então, está tudo consumado. Está tudo feito. Tem nada a ser realizado ainda. Nesse sentido, o que é que vemos? Vemos, então, a saudade imensa. E aí Jesus volta. Volta na estrada de Emaús. Ou melhor, primeiramente, volta para Maria Madalena. Quando ela vai tentar tocá-lo, ele diz: não toque-me, que eu ainda não fui ao Pai. Ela reconhece a voz quando diz Maria. Ela reconhece pela sonoridade amorosa de Jesus. Mostrando mais uma vez aquela frase que ele disse do templo: destruirei este templo que eu construirei em 3 dias. Mas o templo que ele estava falando não era o templo físico, era o corpo. E no 3º dia ele surge, ou ressurge. Não com essa vestimenta corporal, ou a vestimenta corporal que ele tinha, mas a vestimenta que é manifestada pela vontade do Espírito através do perispírito, que é o modelo, né, que se adequa à vontade e imposição do Espírito. Então, as características que o perispírito apresenta é a impregnação psíquica que o Espírito impõe nessa, digamos assim, nessa moldagem plástica, nessa massa plástica, e fica impregnado, exteriorizando conforme o pensamento do Espírito. Jesus se apresenta a ela. Em outro momento, Jesus vai na estrada de Emaús. Tem 2 pessoas solitárias, saudosas, mas fugindo de certa forma da situação de Jerusalém, porque começa a perseguição. E eles começam a dialogar, um estranho surge sem saber de onde. Mas para onde sim. Porque esse para onde vai ao coração dos 2 que estavam saudosos. E os 3 dizem: vós falais de quem? Aí os 2 começam a perguntar: não sabeis do que se trata, o que aconteceu em Jerusalém? É só o que se fala. E depois ele conversa e se revela e diz que quer conversar com os apóstolos. Eles vão para uma casa. E nessa casa estava tudo fechado, eles estavam com medo. E Jesus aparece aonde? Do nada. E se apresenta com todas as características. E quando ele parte o pão, o que é o pão? É a ação do alimento. Não é só o pão material, é o pão espiritual, mostrando a nova realidade. E aí Tomás diz assim: se és tu, Senhor, deixa eu tocar na tua ferida. E nesse sentido, era outro momento, é um momento também de a gente poder fazer uma conversação posteriormente. Deixa eu tocar na tua ferida, porque aí eu vou saber se é tu ou não. E por outro momento é a questão da Galileia, os 500 da Galileia, que também está no livro A Boa Nova, os 500 da Galileia, que Jesus remete à situação, fala e manda que cada um, de 2 em 2, vá divulgar a mensagem de esperança e de renovação. O que é a morte, ou morrer da morte na morte de Jesus? Porque nesse aspecto, o que é que a gente vai ver? Jesus mostra para nós, em toda a sua presença, em toda a sua mensagem, o quebrar de paradigma de templos. Porque quando ele diz: o reino dos céus é semelhante a... Aí fala a questão da parábola: procurai o reino dos céus, que o demais te será acrescentado. Então, quando ele via a queda dos apóstolos, ele não via o ser, a existência naquele momento. Ele via o futuro, né? O ser espiritual que todos nós temos. Então, consequentemente, como a gente já viu lá atrás, logo no início, há uma distinção entre existência e vida. Eu estou Laelder, eu não sou Laelder. E nesse aspecto,
a ingratidão, as dores, os sofrimentos, as horas de testemunho, as dificuldades, são nada mais, nada menos do que a apresentação, digamos assim, de que nós estamos num mundo de transição. E essa transição ela precisa ser consciente para que realmente possamos aceitar a verdadeira vida. Porque diz lá no Livro dos Espíritos que o mundo espiritual sobreviveria ou existiria sem a presença do mundo corporal. Então, se vamos imaginar de uma hecatombe na Terra, o mundo desaparecesse, e o que haveria? Continuaria o mundo espiritual do mesmo jeito. E ainda mais os Espíritos dizem que tudo que tem na Terra é uma cópia imperfeita do que há no plano espiritual. E a gente se deleita, né? Com os celulares potentes, com os carros potentes, né? Com as descobertas potentes, com as viagens espaciais, com toda essa questão. E a gente fica imaginando, meu Deus, e isso é uma cópia perfeita do que tem no plano espiritual. A gente não consegue essa marcar, porque a nossa psíquica, nosso vínculo com ligação com a matéria. Então Jesus vem mostrar que a oração não é uma forma exterior, mas interior. O Espírito de Deus deve ser adorável, Espírito e verdade. Sendo assim, Jesus matou a morte, o morrer da morte, né? Mostra para nós que Jesus matou a morte no sentido de quê? A morte psicológica. Me permita os psicólogos eu pronunciar nesse contexto. Quando ele fala assim, deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Saia desse processo de o quê? De horizontalização, verticalize-se. Porque a verdadeira vida é a vida do espírito e não da matéria. Mas através da matéria você dá um up, digamos assim, dá um avanço para a questão espiritual. Então, aí alguém, as pessoas questionam, então eu tenho que viver como o mundo me apresenta? Ok. Mas no sentido de que aproveitar o máximo aonde através das questões da matéria você consiga ou nós consigamos criar recursos para as nossas ascensão espiritual. A nossa, digamos assim, subida espiritual, a nossa melhoria espiritual. Saímos daqui um pouco melhor do que aqui chegamos. Muitos raros, diz, né, André Luiz, são poucos que se aproximam e quando reencarnam, cumprem com aquilo que prometeu, com aquilo que descreveu, ou que acertou com a lei divina. Porque a lei divina não está fora de nós, está dentro de nós, dentro da nossa consciência. Então essa viagem que a gente pensa que é para fora, essa descoberta, esse desencarne, não é para fora, é para dentro. Por quê? Porque eu para ressuscitar, vamos dizer assim, para a verdadeira vida, eu tenho que morrer. Morrer no sentido psicológico, das questões que não vão me levar a ascensionar para o processo espiritual, né? Para uma situação melhor. E nesse sentido entra aquela frase de Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você vai ser obrigado, é a única obrigação que se tem, é o quê? De colher aquilo que se foi plantado. Então quando a morte morre com a morte de Jesus, nós tentamos entender que teremos que morrer interiormente. Porque não é fazer o que a gente quer, mas o que a gente deve fazer. E geralmente, meus irmãos e irmãs, o que a gente deve fazer, 99,99 dízima periódica, é contra o nosso desejo. Deus é bom não é pelo sim que Ele nos dá. Um dia a gente vai entender que a bondade de Deus surge pelo não que recebemos. Já pararam para pensar que a bênção que você queria, o socorro que você desejava, né, a proteção que você tanto pedia, veio através da dor? Se ela não tivesse acontecido, qual seria a situação nesse sentido? Em que posição você estaria ou nós estaríamos nessa questão?
Então, eu preciso morrer para o mundo. O que é morrer para o mundo? Não dar prioridade àquilo que é transitório. E Jesus apresentou isso para todos nós. Quando ele diz assim, eu não faço porque eu quero. Eu faço faço a vontade do Pai, que é a minha vontade. Porque desejo e vontade nele está único. Né? Ele implica na situação. Onde Deus é ato puro diante daquilo que se apresenta. Então, cada dor, cada decepção, cada tristeza que a gente sente, é por causa de quê? É por causa da gente dar prioridade naquilo que é transitório. Mas as nossas estruturas, e aí entra aquilo que eu falei lá no início, entre existência e vida. Eu acho que Sueli Sanches está cansada de ouvir eu falar isso. Vida é uma coisa, existência é outra. Eu saio da existência como Laelder. Não vai ter nenhuma existência igual a mim, não. Por mais que gêmeos eu tivesse univitelino. E aí tem um detalhe, quando o evangélico diz assim, só se morre uma vez. Ah, isso é um texto evangélico, está certo. Laelder, enquanto Laelder Rodrigues de Souza, só vai desencarnar nessa estrutura fenotípica e genotípica uma vez só. Como cada um daqui presentes vão desencarnar uma vez só, enquanto existência. Mas enquanto espírito, não. Vamos desencarnar ao longo das várias existências. Né? Porque entender que quando Deus soprou a vida e fez do barro o ser vivente, a minha reflexão é, quem somos nós para tirar algo que Deus nos deu? Né? Então vimos, através dessa exposição, as colocações da existência, né? E a colocação da morte. E a morte pior é aquela morte da, digamos assim, de se estar vivo, vamos dizer assim, para as questões do mundo, da existência, e morto para as questões espirituais. O que nós devemos fazer e o que nós devemos compreender? A nossa estrutura corporal, a gente estar aqui, nesse momento, é para a gente se habilitar ou estarmos cada vez mais perto das expressões espirituais da lei divina. Porque ela é a verdadeira vida, é a verdadeira lei que rege todos nós. Como assim? Veja só, no livro Céu e Inferno, nas mensagens recebidas por Allan Kardec, há uma situação bem interessante. A evocação, a gente pensa que os mortos só são eles que se comunicam, mas há também comunicação entre vivos. E nesse entre vivos, um deles fez a seguinte proposta: faça essas 3 perguntas a mim quando eu estiver no estado de sono. E aí me evoque ou me chame e eu darei a resposta conforme o meu entendimento enquanto espírito. Olha só, era um trabalhador, né, lá do encontro do grupo de Kardec, e ele foi, um tempo confirmado, dormiu, e Kardec o chama, né, chamou o espírito fulano de tal, se faça presente, se assim for possível, conforme a sua proposta. E ele foi. Quando Kardec apresentou as 3 perguntas, que ele mesmo, quando estado de vigília, gente, é o antônimo de dormir. Acordar não é antônimo de dormir. O antônimo de dormir é vigília, estado de vigília. Então, quando ele estava no estado de vigília, ele fez as três perguntas para Kardec. Ele respondeu quando estivesse no estado de sono. Quando Kardec faz as 3 perguntas, ele diz: eu não vou responder. Aí Kardec ficou olhando assim: mas como assim você não vai responder? Foi você mesmo que colocou a proposta de fazer essas 3 perguntas quando você estivesse no estado de sono ou dormindo. E aí ele diz assim: enquanto espírito, olha só, ele estava
ainda vinculado ao corpo físico. Mas ele diz, enquanto espírito, eu penso diferente enquanto homem. E aí encontramos a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Antigamente, o sangue veio retirar o espírito, né, da matéria, né? E a doutrina e os espíritos vêm resgatar o homem dele próprio. Nesse sentido, enquanto espírito, eu penso diferente enquanto homem. Então, qual é a grande tarefa? É eu pensar e agir como espírito, ou pensar e agir como um homem da mesma forma que eu penso e ajo como espírito. Então, a lei está manifesta em mim, não pelo que eu conheço, mas pelo que eu vivencio através dela. E há um detalhe que a gente fica procurando, a felicidade. E os Espíritos dizem, o homem só é infeliz quando não segue a lei divina. Então, o que quer dizer isso? Que não adianta eu correr atrás de ter coisas novas, amores novos, pessoas que me amem, pessoas que isso não vai me trazer felicidade. A felicidade está em quê? Executar a lei divina que está dentro de nós. Quando Jesus também propôs para nós, por isso o termo, né? O termo é o morrer da morte na morte de Jesus. Vós sois deuses. E ele continua, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Lógico, esse Deus não é o Deus com um D maiúsculo, né? Que quer competir com Deus, a inteligência suprema. Mas Deus no sentido de nós podermos realizar coisas que, para nós, enquanto existência, ficaria impossível. Mas enquanto vida, que tem várias existências, aí é um detalhe, nas traduções de alguns livros da codificação do Livro dos Espíritos, as existências são solidárias. Alguns dizem que as vidas são solidárias, mas a vida no sentido de existência. E há um detalhe quando Jesus diz também, ninguém tira a vida. Que é a vida que ele fala? Não é a vida corporal, ninguém tira a vida. Eu mesma vou lá dou. O que é esse vou lá dou? Eu mesma vou lá dou. É o conhecimento, é a mensagem. Ninguém tira. Aí ele fala aquela frase, né? Juntai tesouro de onde ladrão não roubam e a traça não corrói. Que é o quê? Que é a questão de construir a mensagem do reino que está dentro de nós através de ações. E aí lembramos do espírito chamado Emmanuel, que ele diz uma frase, eu sempre repito quando é possível, devagar, mas sempre. Na persistência, na caminhada da existência. Ah, eu não consigo dar voos altos, não precisa. Você precisa só simplesmente bater as asas e continuar na perseverança de bater as asas até fortificar o processo. E aí é um conto, né, que se você quebra o casulo da borboleta, ela não vai conseguir sobreviver, porque ela tem o tempo exato para que o casulo seja partido e ela possa fazer com que as asas, né, sejam fortificadas o suficiente e para poder planar no espaço devido. Então temos nesse sentido a expressão de vida. A expressão de vida de que eu estou aqui, eu daqui não sou. Eu passo por aqui para compreender que a horizontalidade da minha existência, ela tem um significado. Não é porque, digamos assim, ela não tenha tanta, digamos assim, como eu poderia dizer, ascendência que a vida tem no meu mundo de espírito. Mas ela é importante na minha caminhada enquanto espírito. Por quê? Porque através da existência eu começo a executar aquilo que a própria lei me propõe, que é vivenciá-la. E nesse vivenciar, compreendendo então que nós somos templos vivos. E a mensagem do Evangelho de Jesus não precisa, para ser vivenciada, de templos. Porque diuturnamente nós temos a oportunidade de fazer o bem. Emmanuel tem uma frase: se não consegues perceber o bem que te aproxima como oportunidade,
faz por onde este bem surge através da tua própria ação. E às vezes a gente, eu não quero dar trabalho, eu não quero ser... Você, é isso mesmo ou é o orgulho? Será que você não está desoportunizando o outro de fazer o bem? Será que não é isso? Você está desoportunizando o outro de fazer o bem? Ou, e há um detalhe que eu sempre comento, cuidado. Não fiz porque eu sabia que ele ia não querer. Eu não mandei porque eu sabia que ela não ia aceitar. Você não pode ter razão em saber se a pessoa faria ou não faria, aceitaria ou não aceitaria aquilo que você propôs. Porque o livre-arbítrio é intrinsecamente relacionado ao próprio indivíduo. Quando você sanciona essa situação, eu não fiz porque você sabia que você não ia ter. Como você sabe disso? Como a gente pode saber disso? Pela apanhada psicológica, mas a apanhada psicológica é daquele ponto para trás, você não conhece daquele ponto para frente. E aí a gente não sabe o que revolveu no mundo interior do indivíduo. Então Jesus, quando vem propor para nós a questão da imortalidade da alma, é fazer com que a gente façamos a transfiguração, como no Monte Tabor. Mais uma vez mostrando para nós a imortalidade. Aonde o corpo físico cumpre com o papel no corpo físico. E só. Não mais do que isso. Por quê? Porque quantas vezes a gente tivemos bens conforme o momento histórico. Hoje é um celular, hoje é uma casa, hoje é uma casa de campo, hoje é um apartamento, hoje é uma casa de praia, hoje é ter um carro, isso, aquilo, outro. Mas há 400, 300 anos atrás, o luxo era uma carruagem. É você ter um cocheiro. Era você ter um castelo. Né? Era você ter várias situações, nem de telefone. Antigamente, alguns anos atrás, muitos anos atrás, era você ter uma televisão. Era você ter nem celular, era você ter um telefone fixo em casa. Que tinha telefone fixo em casa é considerado rico. Ou que tinha uma televisão, mesmo que fosse daquela, só tinha daquela, né, de botão, você girar. E ficava, quem não tinha ia para casa de quem tinha, era considerada a pessoa rica. Então tudo isso são momentos históricos que nós vivemos. E cada momento histórico que nós vivemos tem uma experiência intrínseca para cada um de nós. Então, o morrer da morte na morte de Jesus vem revelar para nós o quê? A sobrevivência do espírito enquanto espírito. E há um detalhe, no desencarne via natural, pela via natural, tá certo? Pela doença, digamos assim, pelo cansaço do corpo físico, os espíritos dizem, não é o espírito que libera, que deixa o corpo. Não é. Então a gente morre não é porque o espírito deixa o corpo. Não. É porque as células corporais não mais suportam o espírito. Certo? Não mais suportam. Então é como se fosse a célula, digamos assim, ela não tem mais função nenhuma. Não cabe essa energia, não consegue conter essa energia. Aí sendo assim, o que acontece? O espírito dá voos altos, vamos dizer assim. Ele é liberado para poder expandir. Lógico que algumas coisas existem as contenções e retenções. Quando um paciente está em estado de coma, está bem, e acorda com fome, perdendo algo, pedindo isso, digamos assim, para alguns é o quê? É a melhora da morte. Ou quando ele está bem, e de repente, aí a família vai embora, é a melhora da morte, e depois, pouco tempo depois que recebe a notícia que a pessoa faleceu ou desencarnou. Assista no YouTube, a oportunidade, se tiverem, o Desencarne de Dimas. O vídeo é esse, Desencarne de Dimas. Vocês vejam o que acontece. Na retenção energética pelo pensamento dos que estão presentes lá. Então, eu preciso fazer cada momento que a gente está vivendo, a cada instante, na realidade, se a gente for parar para pensar de uma forma poética, é uma despedida. Porque eu, você, nenhum de nós saberemos quando nós vamos embora.
Então, é esse momento que a gente está sempre se preparando. Não vamos dizer que, eu estou preparado. Não, estou me preparando. Quando está preparado é quando a situação acontece, a gente está preparado, está segurando, né, a pancada, o testemunho, e a gente avança, ok. E há um detalhe nessa expressão de um poema que eu fiz algum tempo atrás e até foi musicado, que se chamou agora, digamos assim, ponte, minha gente, ponte não é para se fazer moradia. Ponte é caminho de transição, é de passagem, de você sair de uma margem para outra. Assim também a nossa estrutura física. A nossa estrutura física é uma ponte da que a gente teve anteriormente, diante daquela que a gente vai ter, sabe-se lá quando nós vamos ter essa ponte. Sabe-se lá quando isso vai acontecer, né? Então fica a nossa mensagem da noite de hoje. E nessa mensagem a gente quer lembrar um poema de Raimundo Chaves, do livro Parnaso de Além Túmulo, Edmundo Xavier, desculpe. Do livro Parnaso de Além Túmulo, o autor espiritual é Edmundo Xavier, que é intitulado o tema, assim, a morte. E diz assim: nem a paz, nem o fim. A vida apenas. Foi tudo que encontrei e é tudo que me espera. O lodo, a fama, as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos e as penas, a alegria que exalta e a dor que regenera. Em cenário diverso, aprimorando as cenas, continuo, porém, vibrando em outras esferas. Morte, desvenda os planos que descobres. Fala da tua luz aos mais vis e aos mais nobres. Renova o coração do mundo impenitente. Dize aos homens nos círculos escuros que além do gelo atroz que te reveste os muros, a vida, sempre a vida eternamente. Então, meus irmãos, Jesus fez com que, com a morte dele, a morte morrer. E sempre vamos ter a vida plena. Muita paz, que Jesus abençoe a todos. A Sueli Sanches, que diuturnamente, hebdomadiamente, na segunda-feira, tem botado meu nome nas vibrações. Agradeço o carinho. E a todos que fazem essa casa, né? Caibachutel, nossos votos de muita paz, de muitas alegrias e muitos testemunhos. Porque é através dos testemunhos que nós vamos nos avaliar o quanto nós estamos perto da lei divina, dentro da existência humana. Muita paz, que Jesus abençoe hoje, amanhã e sempre. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos.